A neve caía silenciosamente a noite toda, cobrindo o chão gelado com um cobertor macio e fofo. Pela manhã, havia um farfalhar e um barulho na janela. Era um bando de chapins no parapeito da janela, esperando ansiosamente pela sua alimentação diária. Por volta de novembro, Erin começou a alimentá-los regularmente com um punhado de sementes. Os pássaros rapidamente se acostumaram e todos os dias vinham buscar a sua parte. Quando os pássaros viram a sua provedora de comida pela janela, ficaram animados. Um deles deu 2 batidas na janela com o bico, como se dissesse: "Abra, nós já chegamos." Não havia sementes de girassol disponíveis, então a jovem usou o pão fatiado do jantar. Os chapins aceitaram felizes esta guloseima simples e entusiasticamente começaram a debicá-la. Enquanto a mulher observava a atividade animada deles, vagas lembranças da sua distante infância começaram a ressurgir na mente dela. Era uma vez, ela costumava preparar uma guloseima simples para ela e seu irmão mais novo, Cooper. Eles molhavam levemente o pão e polvilhavam açúcar por cima. O bolo improvisado resultante estalava entre os dentes deles, açucarado, mas delicioso. Doces açucarados eram uma raridade na casa deles. Às vezes, os convidados da mãe deles, Ellen, principalmente homens, mimavam as crianças com doces ou chocolates. Erin lembrou-se de uma época em que o apartamento deles ainda mantinha o frescor de reparos cosméticos recentes. Uma toalhinha de renda adornava a cômoda e uma TV nova estava no canto. A sua mãe, Ellen, era perfeita então, com cachos loiros grossos e brilhantes caindo sobre os ombros graciosos dela. Ela usava um vestido de chiffon branco deslumbrante com flores azuis, que complementava os seus olhos azuis centauro brilhantes. Os namorados dela cheiravam a tabaco e colônia agradável. Um deles, Alan, viveu com eles por um longo tempo. Ele tinha um sorriso gentil no seu rosto sardento e estava sempre a fazer piadas, tornando-o um bom homem aos olhos da menina. Alan era habilidoso com as suas mãos e podia consertar qualquer coisa. Não havia uma única porta bamba ou interruptor avariado na casa. Até a máquina de lavar roupa velha deles voltou a funcionar, graças à perícia dele. O pequeno Cooper estava encantado com a coleção de ferramentas de Alan, como várias chaves de fendas e ferros de soldar. Ele ficava perto do homem, admirando o seu trabalho artesanal. Alan também não tolerava pratos sujos e certificava-se de que as crianças fossem alimentadas a tempo e vestidas de forma limpa. No entanto, a sua mãe caprichosa não gostava de moralizar e constantemente se referia a ele como um chato e um tirano. Ela ansiava por leveza e por uma festa todos os dias. As disputas entre eles tornaram-se mais frequentes e mais altas, pressagiando o fim inevitável do relacionamento deles. Um dia, a mala de pertences de Alan desapareceu da despensa, juntamente com a caixa de ferramentas dele. Com eles, a aconchego e o equilíbrio da casa desapareceram. A mãe de Erin ficou solta, festejando excessivamente. Reuniões barulhentas costumavam durar até tarde da noite na casa deles. Às vezes, a mulher nem voltava para casa para dormir. Nessas noites, Cooper se enfiava debaixo do cobertor com Erin, procurando conforto. A irmã mais velha sussurrava para ele longas histórias sobre as bruxas más, o capuchinho vermelho destemido e os anões trabalhadores. Durante um desses períodos problemáticos, Ellen abordou a sua vizinha, a senhora Gordon. Ela deu a ela uma chave sobressalente da porta da frente e pediu que ela ocasionalmente tomasse conta das suas crianças. Além disso, ela desabafou suas queixas sobre a vida e a falta de dinheiro. A senhora Gordon, uma morena alta com um permanente perpétuo, trabalhava como chefe do departamento de pessoal numa fábrica na cidade. Com a ajuda dela, Ellen conseguiu um emprego como faxineira lá. A senhora Gordon não tinha simpatia pela sua vizinha bêbada, mas sentia pena das crianças dela. Conseguir um emprego estável, inesperadamente para todos, fez Ellen se acalmar e se assentar por um tempo. Parecia que ela finalmente tinha recuperado o juízo e que tudo ficaria bem na vida deles. E então, Mindy, a garotinha de olhos engraçados, nasceu e imediatamente se tornou a favorita de todos. Mesmo a vizinha severa não resistia a cantarolar alegremente para ela sempre que se encontravam. O pai da criança,
como os pais de Erin e Cooper, era desconhecido. As crianças há muito tempo pararam de perguntar à mãe sobre o pai deles, pois isso só a irritava. E, apesar de tudo, eles a amavam muito. A mulher mais uma vez se assemelhava à mãe carinhosa e atenciosa de antes, cobrindo-os de abraços e beijos, cantando canções de embalar e fritando panquecas nos fins de semana. Mas logo, Ellen se cansou do papel de chefe de família responsável. O ciclo de cavalheiros e companheiros de bebida recomeçou. Os novos convidados cheiravam a álcool e tinham um odor a velho e a não lavado. Tatuagens azuis espreitavam por baixo das camisas deles. Na melhor das hipóteses, as crianças recebiam olhares indiferentes, na pior, eram repreendidas, e os presentes amigos da mãe deles nunca traziam presentes para as crianças. O cuidado de Mindy foi totalmente transferido para os filhos mais velhos, com Erin a carregar a maioria do fardo nos seus ombros frágeis. O dinheiro era extremamente escasso. Para dar conta de tudo, ela tinha que faltar à escola ocasionalmente, mas a sua ingenuidade natural e a sua mente curiosa a ajudavam a manter um bom desempenho acadêmico. Os interesses adolescentes ficaram em segundo plano, e as suas poucas amigas desapareceram da vida dela. A sua mãe parecia ter tentado afogar-se na bebida para entorpecer a sua alma num frenesim alcoólico, mesmo que apenas temporariamente. Ela negligenciou completamente a sua aparência. O seu cabelo não lavado ficou grisalho, rugas cobriram o seu rosto e olheiras pesadas sob os seus olhos tinham tons de azul. Ela ficava cada vez mais incapaz de trabalhar. Muitas vezes Erin a substituía e limpava o chão para impedir que a sua mãe fosse despedida. E então ele engravidou novamente e admitiu abertamente que decidiu manter o filho apenas por causa do subsídio. Todos os dias ela se sentava na varanda com uma garrafa de cerveja barata, bebendo o líquido quente e mal cheiroso, e ficava a olhar para um único ponto por horas. Erin teve que trabalhar duro no lugar de Ellen cada vez mais frequentemente. Conciliar o estudo, o trabalho e cuidar dos seus irmãos mais novos era incrivelmente difícil. Felizmente, Cooper assumiu algumas responsabilidades e, na ausência de Erin, ele preparava um jantar simples. Geralmente, era massa cozida ou mingau, mas, no entanto, a sua irmã mais velha sempre elogiava o menino de 12 anos pela sua ajuda. Nessa altura, Mindy tinha quase 6 anos de idade. Naquele dia, Erin voltou da escola e notou uma ambulância perto da casa deles. Entrando apressadamente na casa, ela congelou de horror com a cena à sua frente. Ellen estava deitada numa maca médica, o seu rosto mortalmente pálido, coberto de gotas de suor frio, e uma poça de sangue visível no chão próximo. O que aconteceu? A garota sussurrou, assustada, enquanto se ajoelhava ao lado da maca. Mamãe, mamãe, minha querida, o que há de errado com você? A sua mãe está a ter uma hemorragia uterina maciça, nós precisamos levá-la para o hospital imediatamente, respondeu o paramédico. Erin rapidamente decidiu, eu vou com vocês, não a deixarei ir sozinha. O paramédico, apressado e nervoso, respondeu, não, crianças não são permitidas na ambulância, é contra as regras. Erin estava profundamente preocupada com a sua mãe, sabendo que ela não era muito jovem, então ela estava determinada a não recuar. Por favor, eu imploro, eu não vou interferir, ela implorou ao médico severo, com lágrimas a escorrer pelo seu rosto. Suavizando-se ao ver os seus olhos implorantes, o paramédico acenou com a mão e disse, ok, eu não tenho tempo para discutir, vamos. E ele agarrou às alças da maca. No hospital, a garota recebeu cobre-sapatos e foi autorizada a esperar no corredor perto do bloco operatório. Havia um burburinho de atividade, ninguém prestava atenção a Erin. Os médicos apressavam-se para o bloco operatório e trocavam frases, uma mulher de 45 anos, descolamento da placenta, hemorragia maciça. Após algum tempo, um médico fatigado saiu do bloco operatório. O coração de Erin apertou-se com ansiedade, esperando com medo pelo veredito médico. O homem colocou a mão no ombro dela com simpatia e disse, mantenha-se forte, menina, nós fizemos tudo o que pudemos, mas era tarde demais. A sua mãe faleceu. Ele fez uma pausa por um momento, permitindo que ela entendesse a triste notícia, e continuou, a criança foi salva, você agora tem um irmão saudável.
Pareceu que algo pesado e macio tinha atingido a cabeça da garota. A sua visão escureceu e a respiração tornou-se difícil. O tempo e o espaço pareciam ter deixado de existir. Mamãe, minha pobre mamãe. Lágrimas escorreram pelo rosto de Erin como uma tempestade de granizo. Uma mulher de bata branca a tirou do seu torpor, perguntando: "Você não está se sentindo bem?" Erin respirou fundo e respondeu com a voz trêmula: "Estou normal, obrigada, mas não sei o que fazer a seguir." Uma enfermeira idosa se aproximou e disse: "Em seguida, você deve me dar o número de telefone do seu pai." "Eu não tenho pai", Erin sussurrou, sentindo-se confusa. "Bem, você tem uma avó ou algum parente mais velho?" A garota simplesmente balançou a cabeça e disse: "Apenas meus irmãos e irmã mais novos." Uma mulher compassiva sentou-se ao lado dela e disse: "O corpo terá que ser levado e enterrado." Erin não pôde deixar de estremecer com a palavra corpo. Era sua mãe, a mulher que a amava, cantava canções de embalar para ela quando criança e a confortava quando ela chorava. A enfermeira sentiu pena da órfã e tentou oferecer alguma ajuda: "Saia, desça a rua, entre no arco e no quintal. Você vai ver uma placa lá que diz serviços funerários. Eles vão dar-lhe todas as informações de que você precisa." Erin de repente olhou para a enfermeira e perguntou: "E quando posso buscar meu irmão?" A mulher olhou para ela atentamente e perguntou: "Quantos anos você tem?" Erin respondeu lentamente: 17. A mulher suspirou e balançou a cabeça tristemente: "Ele irá para um lar de bebês." Os olhos de Erin se encheram de um vislumbre de esperança enquanto ela perguntava: "Quando eu fizer 18 anos, posso pegar meu irmão então?" "Eu não acho que sim", a enfermeira respondeu. "Bebês são geralmente adotados rapidamente. Você faria melhor em pensar em você mesma. Talvez você também seja enviada para um orfanato." Esta resposta cruel, mas honesta, deixou Erin sem palavras. O pensamento de ser separada do seu irmão e irmã quebrou o mundo dela. E, de fato, ninguém vai entender que eles já são todos independentes há muito tempo. Erin está pronta para trabalhar dia e noite, só se eles não forem separados. "Bem, nós temos vizinhos e outras opções", ela tentou explicar, mas depois se deteve. A enfermeira simplesmente encolheu os ombros e permaneceu em silêncio. A casa funerária garantiu a ela que tudo seria cuidado e apresentou-lhe uma conta pesada. Isso fez a alma de Erin se sentir ainda mais pesada. No caminho de volta, ela não conseguia parar de pensar em como ela daria a triste notícia à pequena Mindy e ao sensível Cooper. Os seus pensamentos estavam confusos, e ela nem sequer notou como ela chegou à casa da sua vizinha. A vizinha já estava esperando por ela. "Então, como está a sua mãe?" Erin teve que dizer em voz alta pela primeira vez: "Mamãe morreu." Ela conseguiu espremer, o lábio inferior dela tremendo. A mulher reagiu com simpatia e abraçou Erin. A garota olhou para baixo, não querendo entrar em detalhes. Ela lembrou-se do futuro sombrio de Erin e estendeu a conta na sua mão. "Senhora Gordon, você poderia, por favor, me ajudar? Eu só tenho metade da quantia, que eu estava guardando para a formatura. Eu vou pagar você de volta mais tarde." "Claro, você pode contar comigo, a senhora." Gordon respondeu, pegando a conta de forma profissional. Enquanto Erin entrava na casa, uma Mindy alegre a cumprimentou de braços abertos e gritou: "Viva, Erin está aqui." Cooper espreitou do quarto, segurando um livro didático na sua mão. "Você estava no hospital?" Ele perguntou, mas congelou quando viu o rosto da sua irmã. "O que há de errado com a mamãe?" Erin caminhou lentamente para a cozinha e desabou numa cadeira, exausta. Parecia que 1000 cobertores tinham sido atirados sobre os seus ombros. As crianças a seguiram. Mindy olhou para sua irmã com os seus grandes olhos azuis centáurea, incapaz de entender por que a sua gentil Erin parecia tão chateada. Cooper observava ansiosamente. "Onde está a mamãe?" Mindy perguntou casualmente. Erin cobriu os olhos por um momento e soltou um suspiro pesado. "Mindy, a mamãe se foi." A voz dela cansada soou abafada. Cooper, que amadureceu cedo,
prendeu a respiração com uma expressão estoica. Ele entendeu tudo perfeitamente. O que você quer dizer com se foi? A garotinha perguntou surpresa. Quando ela volta? Mindy perguntou, a voz dela cheia de confusão. Ela voou para o céu, Erin respondeu, lembrando-se de uma cena de um filme, onde a morte de um dos pais foi explicada a uma jovem heroína. Para a lua? Ela vai voltar? Mindy a bombardeou com perguntas. Ela não vai voltar, mas ela vai olhar por nós de cima o tempo todo. E nós vamos viver juntos amigavelmente. A inocência infantil nas palavras de Mindy ajudou Erin a se recompor. A responsabilidade pelo futuro deles agora repousava inteiramente sobre os seus ombros. Ela tentou abraçar as duas crianças, mas Cooper se afastou e correu. Erin sabia que era melhor não tocá-lo naquele momento e deixá-lo sozinho com os seus pensamentos. Um pouco mais tarde, ela entrou no quarto dele. O menino estava deitado na cama, tentando esconder o seu rosto manchado de lágrimas da sua irmã. Erin se deitou ao lado dele e o abraçou, exatamente como ela costumava fazer quando lhe contava histórias para dormir. É terrível e é doloroso, Cooper, mas eu tenho você e Mindy. Nós somos uma família. Nós vamos superar este tempo sombrio juntos, não vamos? Ela sussurrou para seu irmão. Entretanto, a irmã mais nova entrou no quarto também e declarou, por que vocês dois estão se escondendo de mim? Ela subiu e se aninhou entre eles. Cooper não se importou. Então eles ficaram ali abraçados até a noite. Erin contou velhos contos de fadas, enquanto a luz noturna projetava sombras caprichosas nas paredes e no teto. Parecia que os três tinham entrado em um mundo desconhecido, onde desafios assustadores os esperavam, mas juntos eles superariam quaisquer obstáculos no caminho deles. No dia seguinte, a Sra. Gordon fez uma viagem rápida à casa funerária, e a conta pelos serviços foi cortada quase pela metade. Erin não se importou, tudo o que ela queria era que a despedida corresse como deveria. Um dia depois, tudo estava pronto. O funeral foi simples. Nenhum dos companheiros de bebida ou pretendentes apareceu, talvez porque não sabiam. Apenas alguns vizinhos, Cooper e Erin compareceram. Foi decidido não levar Mindy. Os vizinhos de bom coração sentiram simpatia genuína pelas crianças órfãs, embora a falecida não fosse lamentada em vida. Eles arrecadaram uma pequena quantia de dinheiro, o suficiente para cobrir o custo restante dos serviços funerários. Ele parecia melhor na morte do que na vida. Erin não via uma expressão tão calma e pacífica no rosto dela há muito tempo. Parecia que ela abriria os olhos a qualquer momento e ficaria surpresa ao se encontrar deitada num caixão. Este pensamento absurdo persistia na mente de Erin, dificultando o controle das suas emoções. Lágrimas escorreram pelo rosto dela enquanto ela caminhava para o cemitério. Só se tornou um pouco mais fácil quando o caixão foi colocado no fundo da sepultura e os homens com pás começaram a cobrir com terra. As poucas pessoas que tinham se despedido de Ellen se dispersaram. As crianças se abraçaram e lamentaram silenciosamente no túmulo da sua mãe. O relacionamento deles um com o outro melhorou ainda mais do que antes. Cada um sabia suas responsabilidades. Todos os dias, Cooper levava a sua irmã mais nova para o jardim de infância a caminho da escola e a buscava no caminho de volta. Ele também ajudava em casa e fazia os seus trabalhos de casa à noite. Erin frequentava as suas aulas e, à tarde, corria para limpar a fábrica. Graças ao patrocínio da Sra. Gordon, ela conseguiu um emprego. Até Mindy parou de ser irritadiça pela manhã e começou a ajudar em casa. No entanto, o pensamento do seu irmão recém-nascido nunca saía da mente de Erin. Onde você está? O que aconteceu com você? Em breve eu farei 18 anos, e eu vou tentar descobrir onde você está e como te trazer de volta. Apenas espere por mim, eu vou te encontrar, a garota pensava ansiosamente todas as noites antes de ir para a cama. Uma noite, depois de terminar seus deveres de limpeza, Erin voltou para casa e encontrou duas mulheres desconhecidas no apartamento deles. Uma morena de cabelo curto, vestindo um fato escuro e óculos grossos,
estava sentada uma secretária a escrever algo. A outra mulher, uma loira num casaco cor de mostarda sobre um vestido de malha preta, estava em frente a Mindy Cooper. Eles estavam sentados no sofá, parecendo animais assustados. Evidentemente, a mulher os tinha acabado de intimidar. Ah, aí está Erin, nós estávamos esperando por você, exclamou a convidada loira. O calor na voz dela contradizia a sua aparência oficial e fria. Meu nome é Senhora Parker e esta é a Senhora Blake, a mulher na secretária disse, olhando para a garota por cima dos seus óculos. Nós representamos o Serviço de Proteção à Criança. Erin já entendia o que estava acontecendo, mas um vislumbre de esperança por um resultado positivo permaneceu no coração dela. A senhora Parker continuou, nós recebemos informações sobre 3 crianças menores vivendo aqui sem supervisão. Eu vou fazer 18 anos em alguns meses, Erin apressou-se a esclarecer. Querida, legalmente você ainda é uma criança por mais alguns meses. A sua família sofreu uma tragédia e o Estado está assumindo a custódia de vocês. Nós estamos aqui para ajudar, a funcionária explicou, afetuosa, mas firme. Faça suas malas, as suas e as das crianças mais novas, ela instruiu. Mas nós estamos a nos safar muito bem. Nós estamos limpos e temos tudo o que nós precisamos, Erin tentou provar o valor deles. A assistente social balançou a cabeça com condescendência. O olhar dela congelou tudo ao redor, e o tom dela não permitiu objeções. Junte suas coisas, não há nada para discutir. Você não pode simplesmente nos remover assim. Hoje à noite, os nervos da irmã mais velha começaram a se desgastar em desespero e desamparo. Nós não apenas podemos, como devemos, a mulher a assegurou calmamente. Por favor, não nos faça chamar por ajuda ou usar a força. Isso vai apenas assustar as crianças mais novas. Com lágrimas a escorrer pelo rosto dela, Erin recolheu os pertences essenciais deles, e os 3 órfãos partiram para o desconhecido. Por alguns dias, eles ficaram num lugar com cerca de 10 outras crianças. Os cuidadores os designaram para um quarto separado, forneceram-lhes boas refeições e os deixaram em paz. Cooper e Mindy nunca saíram do lado de Erin. Eles estavam concentrados, mas calmos. Erin já tinha aceitado a situação e decidiu que eles poderiam esperar pela sua idade adulta nessas condições, desde que não fossem separados. No entanto, descobriu-se que eles estavam à espera da distribuição. 3 dias depois, um carro com assistentes sociais chegou para buscar Mindy Cooper, enquanto Erin tinha que ir para outro orfanato. O coração dela estava dilacerado pelo choro da sua irmãzinha. Erin a beijou e jurou em lágrimas que a encontraria em breve e a levaria embora. Cooper experimentou silenciosamente a separação, apenas proferindo, nós vamos esperar por você, enquanto entrava no carro. Um pedaço da alma de Erin foi levado numa direção desconhecida, juntamente com seu irmão e irmã, e a frieza se instalou dentro dela. No novo lugar, Erin ficou sentada na cama no quarto das meninas por vários dias, sentindo-se devastada e indiferente ao que a rodeava. As outras meninas mostravam pouco interesse na nova chegada. No orfanato, elas tinham suas próprias regras e pouca simpatia umas pelas outras. Algumas meninas, da mesma idade, maltratavam e roubavam das mais novas. Testemunhando tais incidentes, Erin imaginou que poderia ser seu irmão e irmã. E uma vez, ela não aguentou e defendeu a criança maltratada. A partir de então, ela também se tornou a vítima. Eles estragavam a comida dela na sala de jantar, manchavam as suas roupas e reclamavam dela aos seus professores. Erin percebeu que a sua vida não melhoraria, e reclamar aos professores só pioraria as coisas. Finalmente, ela atreveu-se a fugir. Aconteceu espontaneamente. Ela simplesmente saiu, vestindo o que tinha, pelo portão que alguém tinha se esquecido de fechar. No seu bolso, ela só tinha um telefone antigo de botão que pertencia à sua falecida mãe e uma pequena quantia de dinheiro que ela tinha economizado antes de acabar no orfanato. Para sua grande sorte, um ônibus estava a parar na paragem a 50 metros do orfanato. A decisão veio de repente. Pareceu uma eternidade enquanto ela viajava para algum lugar longe, sem um plano.
O júbilo da libertação inesperada logo foi substituído pela incerteza sobre a correção das suas ações. Enquanto pequenas casas bonitas com telhados coloridos rodeadas por vegetação substituíam os prédios de estética alta, o ônibus de repente parou numa das paragens, e o motorista anunciou em voz alta: "Última paragem." O ônibus descarregou seus últimos passageiros, deu a volta e foi embora, deixando uma nuvem empoeirada para trás. Erin encontrou-se na periferia da cidade. O desconhecido era assustador e estimulante, mas ela não queria voltar. Ela também não podia ir para casa, pois eles a procurariam lá primeiro. O olhar dela caiu sobre uma placa de trânsito antes da saída da autoestrada. Dizia Lakeville. A memória é uma coisa incrível. Às vezes, sons, imagens ou conversas que foram acidentalmente capturados e armazenados nas profundezas do cérebro humano ressurgem. Este foi um desses momentos. Erin imediatamente se lembrou de uma conversa que ela ouviu no supermercado no ano passado entre duas senhoras idosas. "É uma pena que eu já não tenha forças para minha casa de verão. Desde que meu Paul faleceu, eu não tenho ido para lá há 3 anos. E é uma casinha tão agradável, com um pequeno terreno. Você já foi à aldeia de Lakeville? Minha casa é a mais exterior, com telhado azul e persianas azuis. Meu marido e eu pintamos ela especificamente desta forma para comemorar a nossa lua de mel na ilha de Santorini. Um plano se formou por conta própria, instalar-se nesta casa de verão e ficar lá até ela atingir a maioridade." Erin tirou o dinheiro do seu bolso e o contou. O plano foi imediatamente complementado com outro item: encontrar um emprego era urgente. Depois de cerca de 15 minutos a caminhar pela estrada da floresta, a casa necessária surgiu à vista como um borrão azul. Erin empurrou o portão, que rangeu e abriu-se acolhedoramente. A negligência do pequeno terreno e da moradia desleixada era impressionante. O caminho para a varanda era mal visível através da grama, e as persianas empoeiradas e desbotadas pelo sol estavam fechadas e cobertas por era, como precaução. A garota bateu, mas é claro que não houve resposta. A porta estava trancada. Após algum tempo, Erin levantou o capacho sujo e descobriu uma pequena chave debaixo dele. O quarto por dentro cheirava a pó e umidade. Sem muita esperança, a garota apertou o interruptor no lado direito da porta e, milagrosamente, uma lâmpada fraca iluminou o espaço sob o teto baixo. Este golpe de sorte a inspirou a explorar mais. A casa antiga consistia em um quarto, uma sala de estar e uma cozinha. No entanto, tudo o que era necessário para uma existência modesta estava lá: uma cama, um sofá, uma mesa, cadeiras e um fogão a lenha no canto, juntamente com vários utensílios. No quarto, havia uma estante empoeirada, indicando que a mulher idosa e o seu marido eram amantes de livros. Erin passou o dia inteiro a limpar a casa. À noite, cansada, mas satisfeita, a garota sentou-se na varanda de madeira, ainda sentindo o calor do dia abafado. Agora seus pensamentos começaram a se voltar para a sua família. A imagem do olhar ansioso do seu irmão e do rosto choroso da sua irmãzinha a assombravam. Embora Erin não entendesse completamente como ela seria capaz de reunir sua família, ela jurou fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para os trazer de volta. No dia seguinte, Erin começou a procurar um emprego. Não foi uma tarefa fácil. Ela procurou incansavelmente por anúncios em todas as fontes disponíveis. A maioria das vagas de emprego exigia um passaporte. Depois de pesar os prós e contras, Erin decidiu oferecer seus serviços como cuidadora na seção de anúncios gratuitos. Surpreendentemente, no dia seguinte, o telefone dela tocou e uma voz feminina alegre disse: "Olá, eu estou a ligar sobre o anúncio. Meu nome é Brenda. Você ainda está a procurar um emprego de cuidadora?" Erin rapidamente esclareceu: "Sim, mas eu moro longe da cidade." Para sua surpresa, a mulher respondeu com entusiasmo: "Excelente, e você estaria interessada em trabalhar em casa? Eu tenho um marido acamado que há algum tempo tem querido ir para a aldeia. Claro, eu prometo um pagamento justo e posso até pagar a mais, se necessário." Após um momento de reflexão, Erin concordou: "Bom, dê-me o endereço, e eu virei para me familiarizar e finalizar os detalhes restantes", Brenda disse.
3 horas depois, um jipe vermelho parou no portão. Brenda revelou ser uma morena deslumbrante, em calças justas e uma blusa vermelha brilhante. O seu cabelo preto realçado, lábios de silicone e pestanas anormalmente longas deram-lhe a aparência de alguém que provavelmente tinha passado muito tempo em salões de beleza. A aparência simples de Erin, a falta de maquilhagem e o cabelo loiro escuro trançado pareciam atender às expectativas da jovem em relação a uma cuidadora. Brenda, com medo de se sujar, olhou para a moradia modesta com uma pitada de nojo. Ótimo, está certo, ela murmurou, surpreendendo a futura cuidadora. As tentativas de Erin de discutir a condição e os cuidados do marido de Brenda não deram resultados. A mulher simplesmente sorriu e disse: "Por que se preocupar? Vocês vão se conhecer e discutir tudo amanhã de manhã." No dia seguinte, um carro especializado chegou e 2 fortes auxiliares de enfermagem carregaram o homem deficiente numa maca para dentro da casa. Depois de colocar uma pequena mala com os seus pertences na varanda, eles foram embora sem dizer uma palavra. A garota estava agora sozinha com um homem desconhecido numa casa estranha. O novo inquilino tinha 30 e poucos anos, com uma barba por fazer e uma expressão exausta no rosto. O seu cabelo castanho estava desalinhado, intocado pela mão de um barbeiro. Por um longo tempo, olhos cinzentos tristes olharam indiferentemente para o teto. "Meu nome é Erin", a garota decidiu estabelecer uma conexão imediatamente e sorriu calorosamente. O homem relutantemente virou a cabeça e observou a enfermeira por um momento. Ele não esperava ver uma garota tão frágil neste papel. O cabelo loiro escuro e comprido de Erin estava bem preso num rabo de cavalo. Os seus olhos azuis ingênuos irradiavam preocupação e bondade genuínas. "Oh, ela é apenas uma garota. Como ela pode me ajudar?" Ele pensou, e ele se apresentou roucamente: "Michael." Erin respondeu: "Prazer em conhecê-lo. A sua esposa me contratou, mas infelizmente ela não me disse nada sobre você." Michael sorriu amargamente e sarcasticamente respondeu: "Não surpreendentemente, ela não sabe nada sobre mim." Erin tentou imaginar como seria para um homem que antes era saudável e forte de repente se tornar indefeso e dependente dos outros. Ela sentiu pena de Michael. Ela sentou-se ao lado da cama e perguntou: "Você poderia me dizer o que aconteceu?" A franqueza e a ingenuidade infantis dela o conquistaram. Ninguém tinha demonstrado interesse genuíno pelo bem-estar dele há muito tempo. De repente, ele sentiu a necessidade de partilhar seus sentimentos com alguém. Michael possuía um negócio de construção bastante bem-sucedido por muitos anos. Ao se concentrar no crescimento do seu negócio, ele nunca encontrou tempo para começar uma família. No entanto, há cerca de 2 anos, os seus pais faleceram um após o outro, e ele foi oprimido por um sentimento interminável de solidão. A grande casa de repente ficou abandonada durante a noite, e Michael não tinha desejo de voltar para o lugar onde ele encontrava apenas o som ecoante dos passos e o farfalhar fraco das cortinas balançando na corrente de ar. No entanto, o sonho de uma família forte e amorosa ainda persistia no seu coração. Logo, na festa de aniversário de um amigo, ele conheceu Brenda, e a paixão deles os arrastou no ritmo do tango. Apesar dos avisos de conhecidos sobre o caráter questionável de Brenda, Michael estava encantado com ela. O primeiro encontro deles rapidamente levou ao casamento. No entanto, após o casamento, o véu do amor lentamente começou a desvanecer-se. Brenda não era adequada para a vida familiar. Ela não tinha desejo de ter filhos e preferia passar o seu tempo fora de casa, longe do seu marido. Clubes, festas e compras eram o limite dos seus sonhos. Após um longo dia de trabalho, Michael muitas vezes voltava para casa sem vida deles e aquecia uma fatia de pizza antiga da pizzaria próxima. E, para sua grande vergonha, ele não conseguia compreender por que ele se tinha casado com Brenda. O relacionamento deles se deteriorou, e Michael finalmente começou a falar sobre divórcio. Para evitar perder o seu estilo de vida rico, Brenda prometeu mudar. Por um tempo, ela tentou ser uma esposa quieta e doméstica. No entanto, Michael sentiu a falta de sinceridade dela, e o casal se afastou ainda mais. Então, há 2 meses, um desastre atingiu inesperadamente.
Michael foi roubado e brutalmente espancado, bem na soleira do seu escritório. Os médicos conseguiram salvar a vida dele, mas a lesão na espinha o deixou deficiente. O corpo dele tornou-se quase incontrolável, e os poucos movimentos que ele podia fazer eram extremamente difíceis e causavam dor excruciante. O prognóstico do médico era desanimador, as consequências da lesão o confinariam à cama permanentemente. Os agressores nunca foram encontrados. As câmeras de segurança estavam desligadas naquele dia, e não havia testemunhas. Brenda só o visitou no hospital 2 vezes, principalmente para discutir o futuro do negócio. Os funcionários da empresa reclamaram da interferência dela nos negócios de Michael. As tentativas dela de assumir tudo falharam, pois ela carecia de experiência na indústria da construção. A empresa sobreviveu apenas com projetos antigos. Com a depressão a tomar conta, Michael perdeu o interesse por tudo. O mundo dele tinha desmoronado. Mesmo ao voltar para casa, as coisas não ficaram mais fáceis. Brenda o cumprimentou com um sorriso falso e tentou convencê-lo a vender o negócio antes que fosse tarde demais. Além disso, a jovem praticamente não escondia mais as chamadas do seu amante. Michael sentiu repulsa física por estar sob o mesmo teto que ela. Ele estava pronto para ir a qualquer lugar, mesmo para os confins da terra. Quando Brenda propôs mudar-se para fora da cidade, ele concordou imediatamente. Neste ponto, ele já não se importava com nada. Ele estava indo para lá para morrer. Você estaria melhor na natureza. Uma enfermeira cuidará de você. Assim que eu vender o negócio, eu virei ter com você imediatamente. Vamos vender a casa também. Porque nós precisamos de um prédio de 3 andares agora? Brenda raciocinou. Michael permaneceu em silêncio. A repulsa dele pela sua esposa o impedia de falar. Quando Erin ouviu a história dele, ela ficou chocada e quis ajudar de qualquer maneira, mas ela não sabia como. Você gostaria que eu cozinhasse algo para você? Foi a única coisa que lhe veio à mente. Michael sorriu gentilmente, pela primeira vez após a sua confissão sobre a sua vida falhada. Ele de repente se sentiu leve e livre. Eu quero batatas fritas, ele respondeu. E assim eles começaram a viver juntos. Erin cuidou habilmente do seu mentor. Ela cozinhava, limpava e lavava. O homem finalmente se sentiu forte o suficiente para pelo menos tentar melhorar sua condição. Ele se lembrou de tudo o que os terapeutas o tinham dito e lentamente começou a fazer exercícios. Michael não queria sobrecarregá-la e fez esforços incríveis para se mover, mesmo que cada movimento causasse dor insuportável. Com o apoio de uma bengala, ele podia agora dar alguns passos. Cada passo era agonizante, mas ele recusou-se a desistir. Ele não queria parecer inútil e desamparado aos olhos de Erin. Com o tempo, Michael desenvolveu fortes sentimentos pela jovem atenciosa e compassiva, mas ele não sabia como navegar nessas emoções ainda. À noite, ela acendia velas, porque a pequena lâmpada não podia fornecer luz suficiente, e eles liam livros antigos, deixados pela antiga proprietária da casa. Eles então se envolviam em longas conversas sobre vários tópicos, e Michael descrevia os países que ele tinha visitado. Quando eles ficavam sem o que falar, eles sentavam-se juntos em silêncio, observando as sombras estranhas a dançar nas paredes. Uma conexão espiritual frágil cresceu mais forte entre eles a cada dia. A garota admirava este homem inteligente e confiável. Uma noite, ela decidiu partilhar a sua triste história com ele. Michael permaneceu em silêncio por um longo tempo, processando a informação, antes de simplesmente dizer, não se preocupe, tudo vai ficar bem. Por alguma razão, a garota acreditou nele. Ela percebeu que amava este homem há muito tempo. 2 almas solitárias com destinos trágicos foram unidas. Algum tempo depois, Brenda chegou novamente, mas desta vez, ela estava acompanhada por uma mulher estranha que parecia ser o oposto dela. A mulher era pequena em estatura, vestindo um fato de negócios preto e carregando uma grande pasta de couro. Esta é a notária, Brenda a apresentou casualmente a Erin no portão, e o olhar determinado e sanguinário dela revelou suas intenções. Vendo Michael na cama, Brenda ficou surpresa.
Michael, você está com boa aparência. O tom dela não podia esconder sua surpresa e irritação. Vamos conhecer Annie Hubbard, ela vai nos ajudar com a reemissão de documentos. O que você quer dizer com a reemissão de documentos? Michael fingiu não entender as intenções dela. Querido, nós tínhamos um acordo, lembra? Nós decidimos vender tudo enquanto o seu negócio ainda está a flutuar. Então nós vamos ter dinheiro para a sua reabilitação futura e as nossas vidas decentes. Mas nós temos que nos apressar. A empresa está a piorar, e eu já encontrei um comprador para a casa. Eu estou a sofrer longe de você, e eu tenho que fazer todo este trabalho em vez de cuidar de você. Então, vamos acabar com este fardo, e eu posso finalmente me dedicar a você. E para poupar-lhe o trabalho, nós decidimos que seria melhor colocar isso no meu nome, para que eu pudesse fazê-lo. Querido, você e eu já discutimos isso, e você concordou com isso. Eu não concordei com nada, e eu não vou assinar nada para você, o homem respondeu firmemente, recostando-se no seu travesseiro. A conversa com Brenda tinha piorado a sua dor de cabeça já intensa. Mas você não precisa mais de tudo isso. Você vai ficar deitado aqui pelo resto da sua vida, mas eu ainda sou jovem, eu ainda tenho que viver, Brenda disse com raiva, incapaz de se controlar. Eu disse a você tudo o que eu queria dizer. Michael fechou os olhos, esperando que Brenda deixasse o seu santuário temporário o mais rápido possível. Brenda olhou para a notária, implorando em silêncio, mas a notária balançou a cabeça. Mordendo o lábio, a esposa se acalmou com esforços visíveis e tentou se justificar. Michael, desculpe-me, eu estava apenas preocupada com você, por isso eu explodi. Descanse, meu querido, descanse. Eu volto mais tarde. E a delegação oficial partiu imediatamente. Antes de sair, Brenda se aproximou de Erin e sussurrou, ouça, talvez eu me tenha esquecido de mencionar quando a contratei, mas a condição do meu marido só vai piorar. O médico disse que nada o ajudaria. Você não precisa se esforçar tanto. Apenas salpique um pouco de caldo numa tigela uma vez por dia, e eu vou pagar você mais. Muito mais. Eu espero que você me entenda corretamente agora. Brenda olhou significativamente para os olhos claros da garota e depois foi embora no seu carro chique, deixando para trás o cheiro persistente do seu perfume caro. Erin estremeceu com tais advertências, mas rapidamente recuperou a compostura. Ela não deixaria Michael se preocupar, especialmente depois de uma visita tão inesperada. O quarto ainda carregava o cheiro forte do perfume luxuoso de Brenda. A garota abriu a janela completamente, sentou-se na cadeira perto da cama e colocou a palma da sua mão na testa de Michael. O homem abriu os olhos, e a dor de cabeça lentamente começou a desaparecer. Como eu sou afortunado por ter você, Erin, ele sussurrou ternamente, apertando suavemente a palma estreita dela nas suas mãos. Ele a levou lentamente aos lábios e a beijou suavemente. A garota sorriu suavemente e disse, vamos tomar um chá. No dia seguinte, Erin precisava reabastecer os seus suprimentos modestos de comida numa pequena loja local. Ao lado da loja, havia uma atraente casa de 2 andares, feita de tijolo branco e coberta com telhas verdes esmeralda. Vários carros estavam estacionados à frente, e havia às vezes uma longa fila de pessoas, algumas delas usando muletas. Na loja, Erin perguntou à vendedora sobre aquela casa e os seus habitantes. Ah, é a casa de Bernard. Ele é o nosso curandeiro, o nosso osteopata, um homem notável, respondeu a vendedora corada. Muitas pessoas procuram a ajuda dele. Ele curou a dor nas costas de longa data do meu cunhado, ela continuou enquanto contava o troco. É caro? Erin perguntou timidamente. Oh, não. Bernard nunca afasta ninguém. Ele tem seus próprios princípios. Ele pega tanto quanto uma pessoa pode dar. Eu ouvi dizer que um empresário até lhe ofereceu um carro depois que o seu filho foi curado, mas ele recusou um presente tão generoso. Erin saiu da mercearia e foi para aquela casa, aproveitando uma oportunidade inesperada. Ela estava determinada a não deixá-la escapar. Um vislumbre de esperança acendeu-se dentro dela, aquecendo-a por dentro. Uma hora depois,
o último paciente se afastou, e Erin confiadamente apertou a campainha. Quase imediatamente, um homem alto e magro de 60 e poucos anos surgiu. Ele tinha olhos escuros e um nariz adunco, e ele vestia uma camisa de algodão com calças largas e cinzentas claras que se assemelhavam a um fato cirúrgico. As suas mãos fortes pareciam pás e provavelmente podiam dobrar uma ferradura sem esforço. Olá, você é Bernard? A voz de Erin tremeu de excitação. Sim, eu sou Bernard, o homem respondeu, os seus olhos penetrantes quase pretos fixos nela por baixo das suas sobrancelhas espessas. Erin, tentando ser concisa e não desperdiçar o tempo precioso do curandeiro, disse, eu cuido de um homem, ele tem 33 anos, com uma lesão no pescoço e na cabeça. Bernard acenou com a cabeça e disse, traga-o amanhã às 9 horas. Nós moramos perto, na quinta rua, a última casa, Erin acrescentou, com os seus olhos grandes a implorar. O curandeiro acenou com a cabeça, ok, eu dou um pulo lá à noite, ele disse brevemente antes de desaparecer no quintal. Por volta das 7 horas, quando o sol já se tinha posto atrás da casa de verão, Bernard chegou. Ele examinou cuidadosamente o novo paciente, apalpando o pescoço dele, a cabeça e depois descendo pela espinha até o cóccix. Michael gritou de dor em certos pontos. Erin sentou-se no canto, sentindo-se como um pardal no frio, o coração dela a doer a cada som de dor. Bernard murmurou, sim, não é tarde demais. Quando foi a lesão? 3 meses atrás, Michael respondeu. Eu vejo, o curandeiro disse atentamente, olhando nos olhos do paciente. Ele então perguntou seriamente, você quer viver? Sim, eu quero, Michael respondeu com igual seriedade. Parecia que os dois homens se entendiam. Não vai ser fácil ou rápido, Bernard afirmou. Ele se virou para Erin e disse, saia, menina, dê uma caminhada de 1 hora. Obedientemente, Erin saiu apressadamente da casa, mas o peito dela ansioso a impedia de aproveitar a caminhada. Por favor, deixe que funcione, senhor, ela orou em silêncio. Erin esperou ansiosamente pela cerca inclinada até que Bernard surgisse. Ele parecia exausto, a sua camisa encharcada de suor. Eu volto amanhã à mesma hora, ele a informou brevemente, respondendo à sua pergunta não dita. Ele então caminhou tranquilamente de volta para a casa dele. Em 2 semanas de tratamento, ocorreram melhorias notáveis. O corpo de Michael tornou-se mais responsivo. A dor diminuiu, e ele conseguiu andar com uma bengala. Cada passo e movimento o atormentava menos. Eventualmente, ele conseguiu descer os degraus da varanda e sair pelo portão. Lenta mas seguramente, ele fez o seu caminho para as sessões do curandeiro por conta própria. Inicialmente, parecia uma jornada árdua, mas Bernard insistiu num esforço consistente durante todo o processo de recuperação. Erin nunca saiu do lado dele. Encorajada, ela corria pela casa fazendo tarefas todas as manhãs e, à noite, havia uma tão esperada caminhada com Michael até a casa de Bernard. Eles voltavam tarde, de mãos dadas, admirando a natureza. Apesar de se sentirem cansados, eles conversavam alegremente, oprimidos pela felicidade. Michael sentiu-se confiante e começou a fazer chamadas de trabalho para se manter atualizado. Um dia, sentindo-se forte o suficiente, ele pegou um táxi e foi para o seu escritório. Vendo seu chefe ausente há muito tempo, os subordinados encantados o cercaram, ansiosos para apertar a mão dele. Você está maravilhoso, você finalmente voltou, o homem ouviu a alegria genuína de todos os lados. Michael entrou no seu escritório sem bater e viu Brenda organizar uma pilha de papéis, com uma pilha de pastas por perto. O que é? Ela perguntou, levantando a cabeça com um olhar altivo e descontente. Mas a expressão dela rapidamente mudou para surpresa e um sorriso torto. Olá, Brenda, Michael antecipou a reação dela e entrou rapidamente, apoiando-se ligeiramente na sua bengala. A mulher saiu de trás da mesa, pensando freneticamente sobre o que fazer a seguir. Ela parecia a sua espetacular aparência habitual. Uma blusa branca com os 2 botões de cima desfeitos, uma saia preta justa de couro e saltos agulha envernizados. A maquilhagem brilhante complementava o visual.
Parecia que ela poderia se esticar, desfazer mais alguns botões e girar num poste a qualquer momento. Michael, que alegria! Que boa influência a vida no campo teve sobre você, e isso é tudo graças a mim, ela exclamou, recuperando-se rapidamente da sua surpresa e tentando abraçar o marido. Sim, graças a você, Michael sorriu, afastando-se dela. O que você está a procurar? Michael, eu estou a tentar salvar o nosso negócio. Eu estou a organizar isso lentamente, ela respondeu, fingindo repreensão. O nosso negócio? Michael disse com desdém, indo para a mesa e sentando-se na sua cadeira. Você não precisa mais se preocupar. Eu estou a assumir tudo, e a libertar você de tal fardo. Oh, Michael, eu estou aqui há vários meses, dia e noite a trabalhar incansavelmente, enquanto você está de férias na natureza, ela fingiu indignação e fez beicinho com os seus lábios gordinhos em ressentimento. Eu ouvi, Brenda, o que você tem feito dia e noite, então pegue as suas coisas de casa e eu vejo você no tribunal. Oh, e eu finalmente conheci a garota dos meus sonhos. Ela é quem me salvou. Depois de dizer isso, Michael respirou fundo de alívio. Ele finalmente tinha dito em voz alta o que ele sentia há muito tempo. A morena sensual ficou roxa, percebendo que não tinha mais nada a fazer ali. Não, você não vai se livrar de mim tão facilmente, ela pensou com raiva, e ela saiu furiosa, batendo a porta com força. Os funcionários do escritório provavelmente adivinharam o que tinha acontecido no escritório do diretor. Eles murmuraram em aprovação e riram enquanto ela saía. Isso enfureceu Brenda ainda mais. Tudo não correu como planeado por causa desta Ellie nojenta. Brenda não conseguia mais reprimir a sua raiva. Enquanto ela estava sentada no carro, ela imediatamente pegou o telefone e discou o número da cuidadora. Ah, sua ingrata desgraçada! Ela gritou no receptor em vez de cumprimentar. Quem pediu para você ajudá-lo? Eu já fiz quase tudo. Persuadi meu amante e o amigo dele a atacar Michael, e ele concordou em vender o negócio. Você, sua estúpida Alice, arruinou tudo para mim. Depois de desabafar a sua raiva, Brenda hesitou, percebendo que tinha dito demais, e desligou. Erin desligou a gravação da conversa e imediatamente a enviou para Michael, conforme eles tinham combinado. O homem tinha uma ideia de quem era o culpado pelas suas desgraças. Conhecendo a natureza explosiva da sua esposa, ele precisava provocá-la para obter provas. Então, era uma questão de técnica, investigação policial e tribunal assumindo o controlo. O empresário experiente rapidamente estabeleceu um fluxo de trabalho. Felizmente, não era tarde demais. Ele mudou a sua amada Erin para sua mansão e a pediu em casamento. Com a ajuda das conexões de Michael, eles rapidamente descobriram o paradeiro do irmão e da irmã mais novos de Erin. A jornada para o orfanato pareceu uma eternidade, mas finalmente Erin se reuniria com a sua família. No salão, Mindy e Cooper esperavam ansiosamente pela chegada dela, acompanhados por um professor. Assim que eles viram a sua amada irmã, as crianças correram em direção a ela com entusiasmo e a abraçaram com força. Cooper, Mindy. Ellie não conseguia mais conter as suas emoções, e lágrimas de alegria escorreram pelo rosto dela. A irmã mais nova, incapaz de falar, soluçou incontrolavelmente também, e até o menino, que tinha crescido nos últimos 6 meses, não conseguiu esconder os seus olhos lacrimejantes. Testemunhar esta reunião emocionante era impossível de permanecer indiferente. A funcionária do orfanato discretamente enxugou os seus próprios olhos, e Michael sorriu de felicidade. Com o Natal a aproximar-se, a família inteira preparou-se entusiasticamente para a celebração. Michael trouxe para casa uma enorme árvore de Natal e, com a ajuda de Cooper, a montou na espaçosa sala de estar ao lado da lareira. Todos gostaram de decorar a árvore com bolas coloridas, pingentes de gelo cintilantes e grinaldas brilhantes, transformando-a numa visão magnífica. Eles fizeram brainstorming para o menu da mesa festiva, encomendaram presentes, riram e brincaram. Em meio a estas atividades alegres, um pensamento continuava a ocupar a mente de Erin: onde estava seu irmão mais novo? O que tinha acontecido com ele?
Sentindo a saudade da sua amada esposa, Michael secretamente começou a recolher informações sobre a criança. Um dia, quando ele voltou do trabalho, ele colocou os documentos na mesa sem preâmbulos. Erin olhou para ele surpresa. O nome dele é Tommy e ele está no lar de bebês. Ele ainda não foi adotado, mas há pais potenciais a serem avaliados, ele a informou. Erin agarrou os documentos ansiosamente e os folheou freneticamente, os seus lábios a tremer e lágrimas a encher os seus olhos enquanto ela lia as palavras no papel. Tommy, meu querido irmão, como eu gostaria de te ver. A ternura pelo seu bebê desconhecido a dominou. Ela abraçou o marido com gratidão, lágrimas a escorrer pelo rosto dela. Obrigada, meu querido, por encontrar alguma informação sobre ele, ela exclamou. Mas ela não se atreveu a fazer a pergunta principal. Michael entendeu sem palavras. Não vai ser fácil, mas eu prometo a você que eu vou fazer tudo o que for possível e impossível para o trazer para nós. Erin acreditou nele, como ela sempre tinha feito. Agora ela sabia exatamente o que ela pediria no ano novo. Erin foi acordada das suas memórias nostálgicas. Os pássaros já tinham tomado o seu café da manhã e tinham voado, ocupados com seus negócios de pássaros. Lá fora, as crianças brincavam alegremente, deliciando-se com os grandes montes de neve e o dia de folga. Com as suas bochechas rosadas, casaco branco e chapéu de pelo com orelhas, Mindy parecia um animalzinho fofo. O amigo dela, o bulldog francês, também vestido com um pequeno casaco de cachorro, brincava animadamente por perto. Juntos, eles estavam a construir uma enorme caverna de neve. O som do riso feliz deles e o latido do cachorro enchiam o bairro. Enquanto isso, o mais sério e reservado Cooper esquiava pela área. Sentado no corrimão, o gato ruivo, grande e importante, observava tudo com condescendência, não querendo se juntar e molhar as suas patas. Erin se afastou da janela e se inclinou sobre o berço do bebê. Tommy dormia pacificamente. Ele era tão pequeno e adorável. Ele tinha acabado de voltar para a família, mas parecia que nunca tinha saído. De repente, Erin sentiu uma sensação de borboleta na sua barriga, como um pequeno pássaro. Ela sabia que outra vida estava a se desenvolver dentro dela, outro ser humano precioso. Uma sensação de tranquilidade e felicidade invadiu a jovem. Agora que todos os seus entes queridos estavam por perto, ela sabia sem dúvida que a felicidade residia na família.